Sabe quando sai um edital e o nome da banca organizadora é novo? Dá aquele frio na barriga, né? Pouca prova antiga, pouca análise, parece que a gente está entrando num território completamente desconhecido. Pois é, a nossa missão hoje é exatamente essa. Vamos ligar a lanterna e mapear esse território. A gente vai decifrar o Instituto Referência, juntos. Então, a grande pergunta é essa. Como é que se prepara de verdade para uma banca que não tem aquele histórico gigante, cheio de provas para analisar, como as outras mais famosas? A resposta, olha, está numa análise bem estratégica, bem inteligente das informações que a gente já tem. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Para começar, a gente precisa saber com quem estamos lidando. Quem é essa banca? Onde ela atua? Entender a identidade e o foco do Instituto Referência é o primeiríssimo passo para montar uma estratégia de estudos que realmente funcione. Bom, o que os dados já mostram para a gente? O Instituto Referência começou a aparecer com mais força agora, em 2024, e o foco dele é bem claro: concursos de prefeituras e câmaras, principalmente, olha só, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Isso já dá uma pista de ouro, porque significa que o contexto das provas vai estar muito ligado à realidade e às leis desses municípios. É um detalhe que pode fazer toda a diferença na preparação. Agora sim, vamos entrar na nossa análise de campo. E a gente começa por aquela matéria que é o verdadeiro coração das provas dessa banca: língua portuguesa. Entender como eles cobram português é ter a chave para garantir uma boa parte da pontuação. E essa frase aqui, ela resume tudo. Não adianta esperar aquelas questões super subjetivas, cheias de ambiguidade. Aqui o jogo é outro. A abordagem é objetiva, é direta ao ponto, focada na aplicação da regra. É o conhecimento da gramática normativa pura e simples, sendo testado. E aqui, gente, está o mapa da mina. Dá uma olhada nos tópicos que mais caem. O padrão é muito claro. A banca quer saber se o candidato domina a estrutura da língua. Análise morfossintática, o uso dos conectivos, crase, pontuação, são todos assuntos que testam a arquitetura da frase. É aqui que o estudo precisa ser cirúrgico. Ok, seguindo na nossa investigação, vamos para a segunda parte da análise, os conhecimentos técnicos. A gente vai usar a informática como exemplo porque ela mostra perfeitamente o método da banca. Eles focam em conceitos básicos, mas com aquelas pegadinhas que testam a atenção aos detalhes. E essa mesma lógica vale para outras áreas, viu? Em direito administrativo, por exemplo, pode esperar questão sobre a letra da lei e não sobre discussão de doutrina. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A banca adora testar a diferença entre o termo técnico e o que a gente fala no dia a dia. Muita gente chama o gabinete de CPU, mas a CPU, na verdade, é o processador, o cérebro do computador que fica lá dentro. Uma questão boba sobre isso já elimina quem não estudou o básico com atenção. Outro tema que é batata de cair é backup. E a pegadinha está sempre na referência. Presta atenção. O backup incremental salva o que mudou desde o último backup, seja ele qual for. Já o diferencial salva o que mudou desde o último backup completo. Essa pequena diferença é exatamente o tipo de detalhe que a banca vai usar para te testar. Em segurança da informação, o foco são os princípios. E aqui vai uma dica de ouro. É muito comum a questão dar uma lista e perguntar qual termo não é um princípio da segurança. Ou seja, a tarefa é simples, mas crucial. Memorizar esses 4 pilares. É um ponto quase garantido na prova. Certo. Com toda essa investigação de campo que a gente fez, já dá para montar um retrato bem claro da personalidade dessa banca. O que o candidato deve esperar quando abrir o caderno de prova no dia do concurso? Então, resumindo tudo, o ponto central é este. Espere uma prova de dificuldade média com questões bem diretas. Mas a grande sacada é a abordagem. A banca prima muito pela atuação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles querem saber como a teoria se aplica no trabalho do dia a dia. E claro, confirmando o que a gente já viu. Língua portuguesa tem um peso gigantesco. Com a análise completa, chegou a hora de sair da teoria e ir para a prática. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento num plano de ação, um passo a passo para a aprovação? É sobre isso que a gente vai falar agora, o plano de ação. Olha, o plano é bem direto. Primeiro passo, fortalecer a base. Não pule etapas, é o alicerce de tudo. Segundo, direcione sua energia para aqueles tópicos que a gente sabe que vão cair. Terceiro, sempre que estudar algo, pense na aplicação prática, como isso funciona na rotina de um servidor. E por último, e talvez o mais importante de todos, treinar com questões reais, para sentir na pele o estilo da banca. E isso nos leva direto para a ferramenta final, a etapa que vai amarrar todo o aprendizado e que realmente prepara para o dia D, o treino com as provas que a banca já fez. Por quê? No fim das contas, a melhor maneira de entender um adversário é enfrentando ele, não é mesmo?
A análise teórica te dá o mapa, mas é resolvendo as provas que se aprende a caminhar no terreno. E para quem quer colocar tudo isso em prática agora mesmo, aqui vai uma dica final. O pessoal da Foca na Vaga conseguiu reunir um acervo de provas anteriores do Instituto Referência, o que é simplesmente perfeito para treinar. Para ter acesso é só chamar eles no WhatsApp. O link direto está aqui na descrição, tá bom? Desejo muito sucesso nos estudos.